Ok, então enquanto as crianças estão seguindo, nós vamos abrir nossas Bíblias. Quero que você abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos finalizar o capítulo 5 nessa noite. E vamos verificar aqui o argumento final do apóstolo Paulo nessa sequência, né? O próximo capítulo já são as saudações finais, já são as orientações finais, e a gente já está caminhando bem próximo já do fim dessa série de mensagens na carta aos Gálatas, que tem o título geral como Nenhum Outro Evangelho, né? E para que a gente possa compreender esse argumento do apóstolo Paulo final, esse momento final do capítulo 5 aqui, eu vou precisar fazer uma pequena digressão e voltar um pouquinho lá no começo, para que a gente entenda um contexto geral do que está acontecendo. Eu costumeiramente sempre tento fazer esse resumo, né? Essa recapitulação do que nós já vimos nas mensagens anteriores ou o que estamos vendo na carta ao longo da sua exposição, mas hoje é um pouquinho mais importante do que não só para que você tenha na memória o que se de fato está debatendo ao longo da carta, mas para que você entenda que é uma sequência de raciocínio que o apóstolo vem apresentando e ele finaliza, né? Fechando ali as últimas arestas daquilo que estava sendo debatido ou que estava sendo desenvolvido ali no meio daquela igreja, né? Só para você lembrar, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta escrita, provavelmente, aqui uns dados históricos, é provavelmente a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve para as igrejas que ele fundou. Se não é a primeira, é uma das primeiras, né? Os elementos aqui que demonstram uma certa... como é que a gente pode dizer assim, inexperiência no processo de escrever cartas pastorais, né, estão bem presentes aqui na carta. A carta é bastante direta, quando você compara ela com outras cartas que também abordaram assuntos difíceis, você percebe um tom um pouco mais cuidadoso e pastoral. Aqui você percebe uma preocupação, uma urgência que muitas vezes faz com que o apóstolo tenha menos filtros, né, e seja mais duro, mais incisivo naquilo que ele está apresentando. Então, muito provavelmente, segundo os estudiosos, essa é uma das primeiras cartas. É uma carta de um pastor para a sua igreja, para uma igreja que ele plantou, uma igreja que ele viu crescer, uma igreja que ele viu se desenvolver e que está tropeçando, está mudando a rota, está saindo de um caminho que lhe levava a uma vida plena em Cristo para voltar a um caminho que lhe trazia algum tipo de prisão, algum tipo de cerceamento. E esse é o tema central da carta, liberdade em Cristo Jesus, né? O texto clássico da carta vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, esse é o tema central da carta, a ideia de que em Cristo nós somos livres. Aí você precisa entender livres do quê? Tá? Então, primeiramente, ele vai combater um grupo de aparentemente cristãos que haviam chegado até aquela igreja e que haviam trazido uma espécie de percepção judaizante do cristianismo. Então, a ideia era que não bastava Jesus Cristo, era necessário Jesus Cristo mais os elementos da tradição judaica. E o foco principal aqui é a circuncisão, né? Então, a controvérsia da circuncisão ela está envolta em todo o debate da carta. O que acontecia? Aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo de alguma forma, ou talvez haviam entendido o cristianismo ainda que de maneira incompleta, chegaram à conclusão, haviam entendido que era necessário Jesus, mas também era necessário a obediência da lei, especialmente os distintivos da tradição judaica. Então, eles estavam exigindo que os Gálatas são gentios, né? Os Gálatas são de uma nação fora, né? Não é uma nação de judeus. Então, os Gálatas, em tese, não estão ligados a essas tradições da circuncisão, a guarda do sábado, a guarda da dieta, que são elementos distintivos da tradição judaica. E aí, era exigido deles que eles se circuncidassem, né? Os homens se circuncidassem. E aí a ideia era uma visão muito piedosa, né? Então não basta Jesus, nós precisamos guardar a lei, precisamos obedecer a lei. E essa visão, embora aparentemente piedosa, ela mina a centralidade da obra redentora de Cristo. Porque o grande ponto
da obra de Cristo é que ela é suficiente, é que ela é total, é que ela é completa. Ela sobrepõe toda e qualquer outra forma de nos aproximarmos de Deus. Não há Cristo mais alguma coisa, há somente Cristo. E esse é o ponto divisor de águas. É por isso que Cristo institui uma nova aliança. Na antiga aliança, você tinha outros meios para tentar se aproximar de Deus. Em Cristo, não há outros meios, só há Ele, a sua obra redentora. Então, se a lei fosse necessária para completar a fé, então a morte de Cristo não teria sido suficiente para justificação. E aí o próprio cerne do Evangelho estaria comprometido. E esse é o grande problema do apóstolo Paulo com o que está acontecendo na carta, o que está acontecendo com os Gálatas. É que o cerne do Evangelho está sendo esvaziado, está sendo deturpado. Juntamente com esses irmãos, né, que vão chegando, esses aparentemente irmãos, vem uma leva também junto com eles de falsos mestres, e aí o legalismo começa a se tornar um problema maior, né? Então eles vão deturpando o Evangelho, vão minando a autoridade do apóstolo Paulo e vão desviando os crentes. Esse debate está sendo travado ali nos primeiros capítulos da carta. E aí, ao minarem o apostolado do apóstolo Paulo, porque a grande questão para eles era o seguinte, a grande argumentação era, bem, o que Paulo ensinou para vocês não pode estar correto, porque Paulo não é um apóstolo genuíno. Paulo é um apóstolo de segundo escalão. Paulo não é um apóstolo que recebeu a sua comissão do próprio Cristo. E o evangelho, então, que ele apresenta para vocês, ou que apresentou para os Gálatas, é um evangelho deturpado, é um evangelho falho, é um evangelho pela metade. E ao minarem o apostolado do apóstolo Paulo, né, esses falsos mestres acabam minando o próprio evangelho de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai defender ao longo da carta que aquele evangelho que ele apresenta e que ele defende da justificação unicamente pela fé, ele não é de origem humana, ele é de origem divina. O próprio Cristo havia apresentado aquele evangelho para o apóstolo Paulo. Ele explica na carta que ele recebeu de Cristo esta mensagem. Ele explica na carta que não é uma invenção dele. Não foi ele que chegou à conclusão, por algum tipo de análise da lei e das coisas, chegando à conclusão. Não, então o caminho é por aqui. Ele diz que tudo que ele apresenta porque Cristo revelou a ele aquela mensagem. Então, uma vez que o apostolado dele, a condição de apóstolo dele, lhe foi conferida pelo próprio Cristo, que o chamou pessoalmente na estrada para Damasco, o chamou pessoalmente, então esse apostolado, juntamente com o evangelho que é pregado, tem origem divina, não tem origem humana. Ele vai deixar muito claro ao longo da carta que ele não foi comissionado por homens, o seu apostolado não é endossado por homens, embora tenha sido reconhecido pelos outros apóstolos como um apóstolo direcionado aos gentios, mas o fato é que ele deixa claro que, ao minarem ou ao descreditarem o seu apostolado e o seu evangelho, o que aqueles falsos mestres estavam descreditando ou minando era o próprio evangelho de Cristo que ele estava entregando àqueles irmãos. E isso, obviamente, teriam consequências, tá? E as consequências são que esses debates que haviam acontecido dentro da igreja aos Gálatas começam a criar divisões entre aqueles que são salvos de verdade, porque tem Jesus Cristo mais a circuncisão, e aqueles que estão salvos pela metade ou não estão totalmente salvos, porque só tem Cristo e ainda não se submeteram à circuncisão. E esse debate e essas divisões vão questionar a própria natureza da salvação e a relação da lei com a graça. Então, na prática, a insistência na lei mosaica criava divisões e conflitos dentro da comunidade cristã. Então, isso era o problema prático. E o problema teológico é que esse debate levantava questões fundamentais sobre a natureza da salvação. Como é que nós chegamos à salvação? Pela obediência, pelo esforço próprio ou pela fé em Cristo Jesus? E esse é um ponto que o apóstolo trabalha ao longo da carta, que são dois caminhos, são duas formas de viver, são dois modos de tentar chegar à salvação. Contudo, só um deles chega à salvação. Só um deles, de fato, leva você à justificação. Então, esses debates, do ponto de vista teológico, levantavam essas questões fundamentais sobre a natureza da salvação, sobre a relação entre a lei e a graça e a própria identidade do povo de Deus, que estava aqui sendo escamoteada ou escondida dentro da identidade do povo judaico. Ainda que o povo judeu seja um povo chamado pelo Senhor, o povo de Deus,
aquele povo que Deus está juntando para si vai além do povo judeu, vai além dos israelitas, porque no final das contas, como diz Apocalipse, e ainda que a esta altura que o apóstolo Paulo está escrevendo, o livro de Apocalipse ainda não tenha sido escrito, mas tudo aquilo que é dito em Apocalipse está embutido dentro da tradição do Evangelho, dentro daquilo que Cristo passou aos seus discípulos, mas como nos é dito em Apocalipse, de todas as tribos, povos e raças, muitos se juntarão diante do Senhor para louvá-lo como o seu povo. Então, o povo de Deus, aquilo que Deus está juntando para si, vai além do povo judeu. E o que estava acontecendo é que a identidade nacional judaica estava se sobrepondo à identidade do povo de Deus. Paulo deixa muito claro que o povo de Deus, entre os gentios, não está submetido aos identitários da tradição judaica, circuncisão, guarda de sábado e outras coisas. E nesse sentido, para nós aqui, trazendo o debate todo para a nossa tradição moderna, para a nossa circunstância moderna, talvez você pense ao longo da leitura da carta que este é um problema muito setorizado ou muito localizado, né? Afinal de contas, nos dias atuais, embora, como já tenho comentado outras vezes, nós temos algum tipo de tentativa de judaização do culto, né? Mas esse processo está muito ligado só a questões externas, né? Então é uma roupa, é um shofar que se toca, é um menorá que se coloca, é a bandeira de Israel com a estrela de Davi, é um elemento, são elementos que até nem fazem parte exatamente do identitário nacional veterotestamentário, do Velho Testamento. Por exemplo, a estrela de Davi é um elemento que entra dentro da tradição judaica muito tempo depois, né? Depois do tempo de Jesus, muito tempo depois. Então, as pessoas acabam se abraçando com esses elementos, né? E aí é a Arca da Aliança dentro do templo, é Santo dos Santos, é essas coisas que o pessoal gosta de introduzir, mas ninguém está tentando aqui criar uma espécie de retorno à prática da circuncisão, ninguém está impondo dentro das igrejas uma espécie de guarda dietética, né? A não ser uma tradição específica, né, como os adventistas, que tem na guarda dietética algum tipo de elemento muito forte do seu identitário, mas esses outros movimentos judaizantes, eles não estão muito preocupados com isso. Ninguém está pedindo para você deixar de comer aquele porquinho no final de semana, ninguém está dizendo para você que você não pode mais fazer nada no sábado, né? Ninguém está pedindo para você se circuncidar se você for homem, né? E então esses movimentos judaizantes modernos, eles são bem esvaziados, né? Eles estão mais na teatralização do que propriamente no movimento. E aí você pode olhar para isso e dizer assim, bem, então isso pouco fala comigo nos tempos atuais, nos tempos modernos. Contudo, o cerne da carta vai além do debate da questão das práticas ou não dos elementos da tradição judaica. O cerne do debate é qual é o caminho que nos leva à salvação. O que, de fato, nos faz chegar até o estado de justificados diante do Senhor. A fé ou as obras? A fé ou a crença nas minhas próprias capacidades para produzir alguma coisa que me torne digno daquilo? Então, esse é o tema central. Por isso, esse tema ele é eterno. Por isso, esse tema ele ultrapassa o tempo da carta e chega até nós. Porque ainda nos nossos dias, nós vamos ver esse tipo de elemento. Quando você tem uma tradição cristã que diz que se você não der o dízimo, o Senhor não te abençoará, que se você não participar do culto, o Senhor vai deixar algum tipo de maldição sobre você, que se você não participar da campanha é porque lhe faltou fé. Esses elementos que vão impondo ao indivíduo algum tipo de obrigação para que ele possa alcançar a graça divina, isso está ligado intimamente com o debate da carta aos Gálatas. E nesse ponto aqui, Paulo vai nos auxiliar, nos explicar ao longo da carta que a única forma de nós chegarmos de fato à salvação é por intermédio da fé em Cristo Jesus e por intermédio da nossa confiança na obra que Cristo fez. O que nós acabamos de cantar no hino, O Segredo do Viver. O segredo do viver é em Cristo confiar, nunca duvidar. É confiar o quê? Confiar na obra dele, confiar no que ele fez, confiar naquilo que ele realizou na cruz do Calvário e na palavra dele, que diz que todo aquele que vier até ele encontrará salvação. Todo aquele que se aproximar dele receberá dele salvação. E todo aquele que vier à sua mão estará garantido e não será dali retirado por nada. Então,
esse é o tema geral da carta. Contudo, um outro debate que ainda não apareceu na carta de maneira mais enfática, e vai aparecer agora nesses últimos versos, é a questão que acusavam o apóstolo faziam a seguinte acusação, diziam, olha, o que Paulo está pregando é uma espécie de libertinagem. Então, já que vocês não têm que obedecer regra nenhuma para chegar à salvação, o que Paulo está dizendo é que você pode viver do jeito que você quiser, você pode fazer o que você bem entender, você pode viver a vida que lhe agrada, porque, afinal de contas, basta confiar em Cristo Jesus. E essa acusação é que a teologia de Paulo, ou o evangelho que Paulo pregava, incitava uma espécie de vida libertina, de vida desregrada, de vida sem nenhum tipo de regramento. E aí, a ideia era que se a obediência da lei não garante a salvação, então o indivíduo podia fazer o que bem entendesse. Ele não tinha nenhum tipo de regramento que o colocasse numa espécie de redoma de proteção para chegar à salvação. E Paulo refuta esse tipo de argumento, ele já refutou isso nos versos anteriores, que nós vimos na semana passada. No verso 13 do capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes sede servos uns dos outros pelo amor. Nós trabalhamos esse texto na semana passada, mas esse texto é a introdução do tema que nós vamos trabalhar nessa noite. Então o apóstolo Paulo deixa claro que a liberdade que Cristo conquista para nós tem um objetivo. E essa liberdade e esse objetivo é que nós vivamos a vida que Deus planejou para nós. Essa nova vida, ela tem um padrão ético, ela tem um padrão moral, ela tem um padrão de conduta que deve ser seguido. Esse padrão de conduta está muito claro quando ele afirma que nós fomos libertos não para viver para nós mesmos, mas para viver uns para os outros, amando ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo vai apresentar agora, na sequência final do capítulo, um comparativo entre duas listas de comportamentos. Uma lista de comportamento reprovável e uma lista de comportamento aprovável. E esse novo argumento, essa lista de práticas aceitáveis em contraponto com práticas não aceitáveis, talvez possa sugerir para algumas pessoas, e até mesmo para as pessoas em que Paulo estava tratando naquele momento, alguma espécie de paradoxo. E a ideia seria como conciliar essa liberdade que temos em Cristo com claras diretrizes morais que são encontradas na Escritura. Nós não fomos salvos para viver para nós mesmos. Nós cantamos isso hoje à noite, inclusive fizemos um voto aqui, né? Não quero viver para mim mesmo, né? Quero viver para o outro. Então, dentro daquilo que nós cantamos, dentro daquilo que nós afirmamos, isso está dentro daquilo que o texto bíblico propõe para essa nova vida em Cristo. Esta nova vida em Cristo não é para que eu viva em torno de mim mesmo, mas para que eu viva para o próximo e para que eu viva para o Senhor. Então, nesse sentido, essas listas de vícios e virtudes aqui em Gálatas, que vão ser listadas ali do verso 19 até o verso 23, aparentemente, para alguns, pode parecer uma espécie de retrocesso, porque o argumento todo da carta é que nós estamos livres em Cristo. Mas o argumento final do apóstolo Paulo é que existe um padrão de comportamento, de elementos que são esperados do indivíduo que foi liberto em Cristo Jesus. E entender o propósito dessa listagem ou desses argumentos que o apóstolo Paulo apresenta nos capacita a viver essa verdadeira liberdade de uma maneira autêntica e transformadora. Então, diante disso, o apóstolo vai nos apresentar dois modos de viver. Ele já vem falando disso o tempo todo, de que só há dois modos de viver, um modo baseado na autojustiça e um modo baseado na fé, mas ele fecha o seu argumento nos momentos finais do capítulo 5, reforçando essa ideia e trazendo elementos exemplificativos muito claros de como é o modo da autossuficiência e como é o modo de viver baseado na fé. Então, um modo de viver é baseado no esforço próprio e o outro é um modo de viver submetido ao Espírito. A liberdade apresentada pelo Evangelho de Paulo só é possível ser vivida se nós vivermos pelo Espírito. Por isso ele vai abrir o trecho dizendo que nós devemos, se nós fomos libertos, nós estamos no Espírito, nós devemos viver pelo Espírito. Então, esse chamado para andar no Espírito não era apenas uma recomendação, mas uma necessidade vital para a saúde espiritual e um testemunho eficaz, tanto da igreja aos Gálatas, como da igreja moderna. Por isso, feito essa digressão um pouco mais longa, quero convidar você agora a ler comigo Gálatas, capítulo 5, do verso 16 até o verso 26.
Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 26. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo e invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni. Antes, os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor, nós clamamos mais uma vez pelo Teu socorro, para que a Tua palavra seja anunciada e exposta e nossos corações sejam regados com ela e assim a nossa vida seja transformada à imagem e semelhança de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a viver pelo Espírito. Está muito claro pelo Teu texto que o único caminho que Te agrada é uma vida vivida no Espírito. Então, auxilia-nos, Pai, a entender como viver no Espírito, a fim de que vivamos vidas que agradem o Teu nome e glorifiquem o Teu nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Então, meus queridos, nós vamos agora passando aqui verso a verso, entendendo os argumentos do apóstolo Paulo, entendido a sequência, né, do raciocínio até o presente momento. Nós vamos então agora entender aqui, verso a verso, alguns blocos pequenos, a gente vai começar do 16 ao 18, e nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está falando em cada um desses trechos. Então ele começa dizendo, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Né? Aqui eu estou usando já uma outra versão, né? Mas não satisfareis os desejos da carne. Né? Paulo vai iniciar essa exortação de uma maneira bastante enfática. A palavra-chave aqui é andar. Tá? E aqui o andar não se trata de um evento isolado, mas de uma caminhada contínua, um estilo de vida. E esse é um ponto que ele tem trabalhado ao longo de toda a carta. A vida em Cristo Jesus, o Evangelho, determina a você um modo de viver. Ele demanda de você um estilo de vida. O Evangelho não é algo que eu encaixo na minha vida. O Evangelho não é algo que eu amoldo ao meu jeito de viver. O Evangelho é algo que determina o meu modo de viver. Ele molda a minha vida. A minha vida passa a ser vivida no Espírito com base no Evangelho. Então, andar no Espírito significa permitir que o Espírito Santo direcione nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Então, nesse sentido, existe um contexto de compromisso constante de me submeter a uma orientação do Espírito Santo, a uma guia. Não é mais eu que determino o meu padrão de vida. Meu padrão de vida agora está submetido à orientação do Espírito Santo. E a promessa que o apóstolo Paulo faz é muito clara, porque ele diz assim, ele é enfático, olha, digo, porém, andai no Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne. Então, existe uma promessa para aquele que anda no Espírito. Se você andar no Espírito, os desejos da carne, que já deixou claro em outros momentos da carta, mas vai reforçar nos versos seguintes, que são desejos que estão ligados à sua natureza pecaminosa, à nossa natureza pecaminosa, esses desejos não serão satisfeitos. Então, na prática, se pode aqui tentar imaginar, tá, o Espírito Santo como um rio caudaloso, fluindo aqui em nossas vidas. Ele vai preenchendo os espaços, ele não vai deixando mais espaços para os desejos da carne. À medida que nós permitimos que o Espírito Santo oriente nossas vidas, e a gente vai entender mais para frente aqui dentro da carta, essa ideia de permissão ou não permissão aqui, tem mais a ver com submissão, com rendição mesmo, com a ideia de que eu reconheço que se eu lutar, eu não conseguirei vitória, então eu me rendo à orientação do Espírito Santo,
e rendição talvez seja uma expressão mais concernente com o que o texto quer dizer, é a ideia de que eu me submeto ao Espírito Santo, e o Espírito Santo então vai tomando conta de toda a minha vida, ele vai ocupando todos os espaços, ele vai impedindo que eu mesmo tente tomar conta daquele ambiente de novo. Essa é a única forma, de fato, vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Então, se nós imaginarmos dessa forma, como um rio caudaloso que vai ocupando todos os espaços, não deixando lugar para os desejos da carne, o oposto seria a ideia de que nós estamos tentando controlar esse desejo da carne por meio de uma força de vontade, como se nós tentássemos esvaziar o oceano com um balde. Se você tentar controlar os seus desejos, a sua vontade, se você tentar controlar o seu ímpeto pecaminoso, é igual você tentar fazer algum tipo de tarefa hercúlea de esvaziar o oceano inteiro com apenas um balde. Quando nós falamos um pouco mais lá para trás, eu citei aqui para os irmãos o mito de Sísifo, né, que é um mito da história grega, né, um mito grego, que é um personagem que é condenado pelos deuses gregos a exercer uma tarefa inacabável, né? Todo dia ele tinha que subir um grande morro, empurrando uma pedra, e quando ele chega no ápice do morro, lá no cume do morro, quando ele pensa que sua tarefa está encerrada, ele escorrega e a pedra então rola, e ele precisa descer o morro a noite toda, e aí ele chega no pé do morro no início da manhã, começa de novo o trabalho, sobe, empurra, chega lá em cima, cai de novo. Assim é a vida de quem tenta controlar os seus desejos pecaminosos pela sua própria força. Se você fizer algum tipo de experiência do tipo tentar parar de pecar pela sua própria força, certamente você vai ter algum tipo de frustração. Porque não é assim que nós vencemos a carne. Não é assim que nós vencemos os desejos da carne. Não é assim que nós vencemos o nosso ímpeto pecaminoso. A única forma de vencermos o ímpeto pecaminoso é permitindo que o Espírito viva em nós. É permitindo que o Espírito controle nossa vida. É permitindo que o Espírito seja o Senhor de nossas vidas. Se nós vivermos numa luta de autotentativa de tentar controlar, tentativa de controlar os nossos ímpetos pecaminosos, nós certamente falharemos. Em outros momentos eu citei alguns movimentos de pureza sexual que foram bastante difundidos ali por volta dos anos 90, 2000, né? E muitos deles acabavam se baseando em uma espécie de esforço pessoal. E por isso a grande maioria deles falha. Porque, no fim das contas, é uma espécie de compromisso que eu firmo, e aí então eu me esforço para não cair em impureza sexual, especialmente com jovens, né, na tentativa de estimular a juventude a ter uma vida casta até o casamento. E grande parte do problema desses movimentos não é a ideia em si. A ideia é ótima, maravilhosa, é bíblica, deveria ser estimulada mais. O grande problema é o modo como a gente estimula isso. Uma espécie de esforço, né, pessoal. Eu luto contra os meus ímpetos. E, na verdade, o que precisa ser estimulado é uma submissão ao Espírito. Quanto mais nós estimularmos os nossos jovens, desde cedo, a se submeterem à orientação do Espírito e ao controle do Espírito, maiores são as chances deles vencerem os ímpetos da carne. A promessa está no texto. Digo mais uma vez a vocês, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou os desejos da carne. E aí ele continua no verso 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí Paulo vai descrever a realidade dessa batalha interior que todo cristão vai enfrentar. A batalha de uma natureza que ainda não foi totalmente extirpada, a natureza pecaminosa, mas com o desenvolvimento de uma nova natureza que está sendo plantada em nossos corações e está crescendo e sendo moldada à imagem e semelhança de Jesus. Então, nesse sentido, você tem esse elemento da batalha entre carne e espírito. E a carne aqui não é só uma referência ao corpo físico, tá? E a carne aqui tem a ver mais com a nossa natureza pecaminosa, é nosso desejo que é inclinado ao egoísmo e à autossuficiência. O grande problema do homem, do pecado, a natureza, o cerne do pecado, é o desejo por autossuficiência, é o desejo por ser ele o centro de sua vida e o único objeto da sua própria vida. Então, ainda que o indivíduo queira o bem,
ele vai ter dificuldade de fazê-lo. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. Porque o pecado que jaz em nós tenta fazer com que a nossa vontade seja estabelecida. E nisso a gente já viu em outros momentos da própria carta, em outras passagens bíblicas também, especialmente em Romanos ali, quando passamos ao longo do ano passado, essa questão da natureza do homem que se enxerga como boa, porque se você conversar com a maioria das pessoas e perguntar para elas se elas querem o bem umas das outras, de uma maneira mais natural, as pessoas vão dizer assim, nós queremos o bem umas das outras. Nós queremos que as outras pessoas também tenham benefícios, sejam melhores, sejam livres, sejam felizes. Contudo, na hora que as coisas apertam, o ditado popular sempre pula na frente, né? Sempre surge, né? Farinha pouca, eu pirão primeiro. Na hora que as coisas dificultam, nós certamente pensamos primeiro nos nossos e em nós mesmos e esquecemos dos outros. Contudo, a natureza da vida que Deus deseja para nós é uma vida que coloca o outro em primeiro lugar, independente das circunstâncias, independente do evento, independente do momento, independente do que estiver acontecendo. A ordem que Cristo nos deixa como um condensador de toda a lei do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Então, a ordem é amar a Deus e amar outro além de mim. Então, nesse sentido, a grande dificuldade nossa é que, na hora que as coisas apertam, todos nós pensamos primeiramente em nós, primeiramente naquilo que nos interessa, e se eu precisar passar por cima do outro, eu certamente passarei por cima do outro. Ainda que haja um discurso natural de que não, eu quero o bem das outras pessoas, mas na hora que as coisas apertam, eu me esqueço disso e eu passo então a viver uma vida egoísta, porque a natureza do homem é inclinada a isso, a natureza pecaminosa do homem é inclinada a isso. Então, nesse sentido, o Espírito deseja fazer a vontade de Deus. Por isso, eles são forças opostas, porque a minha natureza deseja fazer a minha própria vontade, e o Espírito que habita em mim, por intermédio do momento da minha salvação, ele passa a desejar fazer a vontade de Deus. Então, são caminhos opostos, são direções opostas. Então, nesse sentido, o Espírito, por sua vez, vai representar esse poder de Deus que habita em nós, capacitando-nos a viver uma vida que agrada a Deus. E essa batalha ela é constante, e ela exige vigilância e dependência de Deus. E aqui você pode pensar num cabo de guerra, de um lado a carne puxando, do outro lado o Espírito tentando nos guiar em direção à santidade. E aí, nesse sentido, a vitória aqui não depende tanto de quem nós deixamos vencer, mas depende muito mais de nós largarmos a corda desse cabo de guerra, nós desistirmos dessa batalha, nós nos rendermos ao Espírito Santo, nós vivermos sob a orientação do Espírito Santo. E nesse sentido, o apóstolo continua no verso 18 dizendo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aqui ele começa a trazer de volta aquele debate sobre a questão da lei, né? Então ele vai reafirmar essa liberdade de Cristo, a liberdade que os gálatas haviam recebido em Cristo, e aí ele vai dizer que em Cristo nós não estamos mais presos a um sistema de regras e de regulamentos para que nós possamos agradar a divindade, mas agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Não é um conjunto de regra que vai nos determinar o que é fazer a vontade de Deus, mas é o Espírito do próprio Deus vivendo em nós que nos fará fazer a vontade de Deus. Então nós fazemos por amor e não por uma obrigação. Ser guiado pelo Espírito não significa ausência de regras, ou não ausência de lei, ou ausência de algum tipo de percepção de comportamento correto. Até porque ele vai deixar claro, mais uma vez, que aquele que vive sob o Espírito tem um padrão de conduta. Ele vai falar disso mais para frente, nos versos seguintes. Mas a questão-chave aqui é que, se nós vivemos pelo Espírito, nós não precisamos de um sistema de regras para fazer a vontade de Deus. O próprio Espírito nos guia a fazer essa vontade. E uma vez que o Espírito nos guia, já não se trata mais de um esforço de buscar aprovação. Se trata de submissão. Talvez a segunda palavra-chave do texto aqui seja submissão. Embora a palavra não esteja diretamente no texto, mas o conceito-chave seja submissão. Se nós nos submetermos ao Espírito Santo, formos submissos a Ele,
nós certamente faremos a vontade de Deus e viveremos uma vida que agrada a Deus. Então, por isso, eu não preciso mais saber o que ofende ou não o outro. Eu não preciso de um conjunto de regras que determina para mim o que faz mal ao próximo. Porque quando a gente olha para o decálogo nada mais é do que uma série de regramentos de como eu me relaciono com Deus e de como eu não ofendo o próximo, de como eu não inflijo ao próximo algum tipo de dor ou algum tipo de aflição. Então, quando eu sou orientado a não matar, a não roubar, a não adulterar, a não cobiçar, a não dizer falso testemunho, a não fazer nada em malefício do próximo, o que acontece, na verdade, é que o decálogo, a lei do Senhor, e aí, de maneira bem resumida, ela apenas nos demonstra o que é que, de fato, ofende o próximo. Mas uma vez que nós somos guiados pelo Espírito e vivemos no Espírito, vivemos sob a orientação do Espírito, eu não preciso mais disso, porque o Espírito produzirá em mim um comportamento que não ofende o próximo. E aí nós vamos ver mais para frente quando ele falar do fruto do Espírito. Então, uma vez que eu sou guiado pelo Espírito, eu não preciso mais saber o que ofende o outro, mas eu me concentro em fazer bem ao outro. Por isso, aquele que vive no Espírito, aquele que vive segundo a vontade de Deus, aquele que foi de fato regenerado, aquele que é liberto em Cristo Jesus, ele vive para Deus e para o próximo. Então, eu amo ao próximo como a mim mesmo. Ele continua, então, do verso 19 até o verso 21, e aí agora ele vai apresentar a lista de comportamentos conhecidos como as obras da carne, né? Ele vai dizer o seguinte, ora, as obras da carne são conhecidas, e são, aí ele começa a listar, prostituição, impureza, moral, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu, mais uma vez, vos declaro, como já outrora vos preveni, é que percebe que existe esse elemento cíclico, né? O apóstolo está o tempo todo, olha, eu já disse isso para vocês, estou dizendo outra vez, vou dizer mais uma vez, já vos preveni que os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, Paulo vai listar aqui as famosas obras da carne. E aqui é importante entender que a lista, é óbvio, não é uma lista exaustiva, ela é uma lista exemplificativa. Tanto é que ele finaliza dizendo, e coisas semelhantes a essa. Então, muitas vezes a gente está muito preocupado com o que está listado aqui, para tentar olhar para o que está listado aqui e dizer assim, bem, eu não faço isso, não faço isso, não faço isso, não faço isso, então eu não produzo obras da carne. Mas o elemento central aqui das obras da carne é que as obras da carne têm a ver com egoísmo, tem a ver com autossuficiência, tem a ver com eu primeiro, você depois. Todas elas estão ligadas com um processo de usar o outro para o meu próprio benefício. Prostituição, impureza sexual, lascívia, a idolatria nada mais é do que eu criar uma divindade que existe a minha imagem e semelhança, porque a divindade está lá para atender os meus desejos. Aí feitiçarias, a ideia de que eu posso, por intermédio das coisas ocultas, resolver a vida para mim. Aí vem inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Todas essas coisas têm a ver com um comportamento e um sentimento egoísta. Um sentimento de autossuficiência, um sentimento de que eu me basto, eu me satisfaço, eu sou suficiente para mim mesmo, então, nesse sentido, eu não preciso do outro. Não devo viver em razão do outro, não devo me preocupar com o outro. Então, a lista, obviamente, não é exaustiva. Todo e qualquer comportamento que me faz me colocar em primeiro lugar, em detrimento do outro, em detrimento do próximo, é uma obra da carne. Todo e qualquer comportamento que faça com que o outro seja apenas um trampolim ou apenas uma espécie de degrau para a minha satisfação, é obra da carne. Todo e qualquer comportamento que faça com que o outro não seja, para mim, imagem e semelhança de Deus, mas seja para mim apenas um objeto para que eu atenda às minhas necessidades, seja quais elas forem, sexuais, sentimentais, profissionais, culturais, o que quer que seja, é obra da carne. Então, nesse sentido, o apóstolo não está fechando uma lista exaustiva aqui, é uma lista exemplificativa. O que elas têm em comum é o fato de que todas elas
são obras egoístas e, certamente, se são egoístas, elas nos afastam do relacionamento com Deus e prejudicam o nosso relacionamento uns para com os outros. Então, o ponto essencial aqui é que o Paulo faz uma distinção, e aqui você precisa entender que ele está fazendo um contraste, um comparativo entre esta lista e a outra lista. E o ponto principal aqui do contraste é a origem de cada um desses modos de viver. O modo de viver baseado na carne é uma obra. Perceba que não é a obra da carne e a obra do Espírito. Um é obra, outro é fruto. E há uma razão para essa distinção entre as palavras utilizadas. Então, uma é obra, ou seja, ela está ligada com esforço pessoal, com algo que você produziu, com algo que nós produzimos. Por isso, é uma obra da carne. E aí ele vai fazer o contraste com o Espírito. Ele vai dizer que, em contraste à obra da carne, está o fruto do Espírito. E aí ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele finaliza fazendo uma afirmação que está aqui diretamente ligada com o debate que ele está tratando ao longo de toda a carta. Contra essas coisas não há lei. E aí, em contraste com as obras da carne, ele vai apresentar o fruto do Espírito. E observe que fruto aqui, obviamente, é no singular, então essas qualidades todas que estão elencadas aqui, essas virtudes todas, elas são um composto daquilo que o Espírito vem trabalhando em nós, né? Vai formando no indivíduo que está sendo guiado por ele. Tá? Então, não são os frutos do Espírito, é um fruto só, porque é uma produção do Espírito na sua vida. Então, nesse sentido, o que está claro aqui no contraste que o apóstolo Paulo faz é que o fruto do Espírito é a evidência de que nós estamos andando com Deus e de que o Espírito Santo está transformando nosso caráter à imagem de Cristo. Então, nesse sentido, ele faz esse contraste. Enquanto a carne é produto da minha obra, o fruto do Espírito não é produto meu. O fruto do Espírito é produto do Espírito. É Ele que produz. É Ele que frutifica. É o Espírito que realiza isso em mim. Então, essas características todas, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nenhuma delas é fruto da minha própria capacitação, do meu próprio esforço, ou do meu próprio desejo de ter uma vida melhor. Eles são frutos da minha submissão ao Espírito Santo. À medida que eu me submeto ao Espírito Santo, o Espírito Santo, produz esse fruto em mim. Ele há de produzir em mim alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Muito mais do que uma tentativa, por exemplo, de você, de repente você tem um gênio mais irascível, né? Explode com qualquer coisa, aí você fica pensando, eu preciso ter o domínio próprio, né? Preciso desenvolver o domínio próprio. E aí você fica procurando meios para desenvolver o domínio próprio, se controlar, fazer yoga, sei lá, meditação, respirar, contar, não sei o quê. Tenta usar subterfúgios para produzir uma espécie de autocontrole, quando, na verdade, o que você está tentando fazer é fazer mais uma obra por esforço pessoal. Porque a única forma de você ter o domínio próprio é você se submetendo, é você se ajoelhando diante do Senhor e dizendo, Senhor, eu sou incapaz de ter domínio próprio. Eu sou incapaz de controlar o meu gênio. Eu sou incapaz de não dar uma resposta abrupta para as pessoas que me ofendem de alguma forma. Por isso, eu quero me render diante do Senhor, para que o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, produza em mim o domínio próprio. Nós não conseguiremos produzir o fruto do Espírito por esforço pessoal. Nós produziremos o fruto do Espírito na medida em que o Senhor estiver dominando nossas vidas e que nós nos submetermos ao Espírito Santo. O fruto não é meu, o fruto é do Espírito. Se a carne produz um elemento ativo, uma obra que é minha, que é fruto do meu trabalho, fruto do meu desejo, fruto do meu esforço pessoal, o Espírito produz uma ação passiva. Ele é que produz o fruto em mim, não sou eu que produzo o fruto do Espírito. Muito mais do que você não apenas decorar, aqui é legal decorar o fruto do Espírito, o texto em si, propriamente dito, mas muito mais do que você tentar olhar para isso e tentar identificar os elementos que existem na sua vida ou não,
O que você precisa identificar aqui é se você já se submeteu ao Espírito Santo. Se você se submeteu ao Espírito Santo, ele há de produzir em você o fruto do Espírito. Porque o fruto é dele, não é seu. Não é você que vai conquistar essas estrelinhas que a gente chama de fruto do Espírito. Não é você que vai conquistar esses elementos. À medida que eu vou me tornando um crente mais assíduo, então eu vou ganhando as estrelinhas do fruto, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Não funciona assim. O que o texto me diz é que se eu me submeter e eu andar no Espírito, eu não vou atender os desejos da carne. Se eu não atender os desejos da carne, o Espírito produzirá em mim o seu fruto. Então eu terei na minha vida os elementos distintivos de quem vive uma vida no Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí o que é interessante é que ele finaliza aqui com uma bela cortada, né, nos seus opositores. Ele diz, olha, contra essas coisas não há lei. O que ele está querendo dizer com isso? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Olha, eu não preciso de lei para me dizer que bondade é bom. Eu não preciso de lei para me dizer que fazer o bem a outra pessoa é agradável. Eu não preciso de uma lei que diga que eu preciso ser feliz. Eu não preciso de uma lei que me diga que a paz é algo satisfatório, que a longanimidade é algo aprazível, aceitável. Eu não preciso de uma lei que diga que a benignidade é algo aceitável, bondade, fidelidade, mansidão. Eu não preciso de leis que me digam como viver assim. Porque essas coisas são de fácil percepção por qualquer pessoa que isto é bom. Isto é de uma natureza aceitável, que é algo que é agradável. Logo, eu não preciso de regras para chegar a esse tipo de comportamento. O que eu preciso é de submissão ao Espírito Santo. E aí ele vai finalizando os argumentos a partir do verso 24, dizendo, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, o que ele está dizendo, olha, à medida em que você encontrou-se com Cristo, você abandonou aquela vida. Aos Coríntios ele vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aos Gálatas ele vai dizer, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, se você é de Cristo, se você foi liberto por Cristo, você não vive mais para você mesmo, você abandonou as paixões e a concupiscência da carne. Você abandonou as obras e se submeteu ao Espírito. E à medida que você se submete ao Espírito, o Espírito produz em você o fruto dele. Então, Paulo afirma que ao nos unirmos com Cristo, nós crucificamos essa velha natureza, nós renunciamos ao domínio da carne, nós renunciamos à nossa autogerência de nossas próprias vidas. Nós nos submetemos à gerência do Espírito Santo. Então, de vez em quando você passa aí por estabelecimentos comerciais, você não vê uma placa lá, né, sobre nova gerência, sobre nova administração? Todo crente, em tese, deveria ter uma placa espiritual, assim, né, sobre nova administração, sobre nova gerência. Porque é assim que, de fato, nós devemos viver. Sob uma nova administração. Não mais a minha, mas a administração do Espírito. Porque a minha administração me levou à derrocada espiritual. A minha administração me levou à falência espiritual. Então, eu me submeto ao Espírito Santo. É óbvio que isso não significa que o pecado desaparece automaticamente, mas significa que em Cristo, e essa é uma afirmação que eu já fiz aos irmãos outras vezes, quero voltar a fazer, e eu quero que você, aqui, me perdoe, não vou, entenda a piada, não quero ser desrespeitoso com ninguém, mas recebe, meu irmão, tá? Recebe esta palavra, tá? Em Cristo, você tem a liberdade de não mais viver sob o domínio do pecado. Em Cristo, você pode viver uma vida sob o Espírito. Em Cristo, você não é mais escravo das concupiscências e dos desejos do seu próprio corpo, da sua própria satisfação pessoal. Em Cristo, dá para viver como gente. O problema nosso é que a gente não acredita nisso, e aí a gente, de maneira indireta, tenta viver uma vida que agrada a Deus pelo esforço pessoal. Aí eu faço campanhas, e aí é jejum para isso, é uma coisa para aquilo outro. Não que o jejum não tenha valor, ele tem o seu devido valor, não tem nada, mas a gente vai fazendo alguns esforços na tentativa de mortificar a nossa carne, quando
nós não temos esse poder. O que nós precisamos é nos submeter ao Espírito Santo. E à medida que nós nos submetemos ao Espírito Santo, Ele há de controlar nossas vidas. Ele há de ocupar os espaços. Ele há de não nos permitir mais atender aos desejos da carne. Por isso que ele vai dizer claramente ali, os que estão em Cristo crucificaram a carne, abandonaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, e aí ele finaliza o verso 25 dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse versículo aqui é uma chamada à coerência. Se nós afirmamos que somos cristãos, nossa vida deve refletir essa realidade. Então não basta ter uma experiência espiritual no passado, isso é preciso ser algo contínuo, não basta a gente se afirmar como algo a partir de uma experiência pretérita, mas isso é algo contínuo. Então, se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito. Se eu fui liberto por Cristo, eu ando submetido à orientação do Espírito. E aí, o apóstolo finaliza, né, dizendo para esses irmãos, os Gálatas, para todo o contexto deles, que eles não se deixem possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Porque o que estava acontecendo na igreja, basicamente, era aqueles que se entendiam como mais salvos, mais espirituais, estavam causando divisões uns com os outros, e aí gerava um conflito do tipo, eu sou mais crente do que você é menos crente do que eu, porque você não circuncidou, eu me circuncidei, eu obedeço mais a lei, olha só o quanto eu faço, olha só aquilo outro. Aí uma espécie de batalha de egos, quando na verdade isso não é absolutamente nenhum tipo de reflexo de pessoas que foram de fato transformadas. Então ele vai chamar a atenção, olha, esta liberdade, esse poder que você recebeu em Cristo Jesus, de não mais viver submetido ao pecado, mas pelo contrário, viver uma vida que agrada a Deus, isso não é para te encher de vanglória. Pelo contrário, isso é para trazer você a uma humildade da compreensão de que tudo o que acontece na sua vida, a partir da sua conversão, que lhe transforma em alguém melhor do que você era antes, é obra do Espírito, não é obra sua. É obra de Deus na sua vida. É graça, é misericórdia de Deus. É a obra dele moldando o seu caráter, transformando a sua percepção dia após dia. A diferença para nós é que nós precisamos parar de lutar e nos submeter ao Espírito Santo. É chegar à conclusão, de fato, que nós não temos condições de gerir nossas próprias vidas e nos submetermos à gerência do Espírito Santo. É escolher um modo de viver que, de fato, nos levará à salvação, que é o modo de viver em submissão ao Espírito Santo. Qualquer outro modo, certamente nos levará à derrocada. Finalizando, fazendo aqui algumas aplicações às nossas vidas, diante de tudo que a gente já viu até agora, né, o apóstolo vai fazer algumas recomendações no próximo capítulo, mas diante do que tudo nós vimos até agora, você sempre é chamado a fazer um autoexame. Toda vez que a palavra é anunciada a você, a primeira coisa que você deve fazer é fazer uma espécie de autoexame. Analise a sua vida e perceba se de fato você já se submeteu à orientação do Espírito na sua vida. Peça a Deus que Ele revele as áreas em que você ainda está lutando dentro do seu coração. Peça que Deus revele as áreas da sua vida que você ainda não submeteu completamente ao Espírito Santo. Peça que Ele lhe dê a força e a capacidade, a compreensão de como se submeter ao Espírito Santo. Clame para que o Espírito Santo tome conta de sua vida e organize a sua vida. Externe ao Senhor o seu desejo de viver uma vida sob o Espírito e não mais uma vida baseada na sua própria força, naquilo que de fato você tenta conquistar. Obviamente, à medida que você fizer isso, viva uma vida na dependência do Espírito. Reconheça as suas fraquezas, reconheça que você não tem poder para vencer o pecado sozinho, pelo contrário, você pode vencer o pecado na dependência do Espírito. Reconheça que as obras da carne frutificarão na sua vida naturalmente se você lutar contra o domínio do Espírito em sua vida. Por isso, então, submeta-se ao Espírito, reconheça que Ele sabe o que é melhor para você e viva a vida que Ele de fato deseja para você, que é uma vida que produz um comportamento que agrada ao Senhor. Por fim,
submeta-se ao Espírito e reconheça que essa submissão vai produzir em você as obras do Espírito Santo, ou melhor, o fruto do Espírito Santo. Reconheça que a obra não é sua, a obra é do Espírito, então cabe a nós clamar para que o Espírito frutifique em nós e assim possamos viver a vida que realmente agrada a Deus. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, eu quero convidar a equipe de música a se organizar aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração e depois eu quero convidar você a cantar um cântico que é uma oração. Eu quero que você faça deste cântico a sua oração ao final desta mensagem, pedindo que o Senhor encha a sua vida, pedindo que o Espírito encha a sua vida. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. A Tua palavra foi anunciada a nós, então ajuda-nos, Pai, agora a praticar aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos. Nosso coração é relutante, nós somos realmente teimosos, nossa natureza pecaminosa nos parece mais agradável do que a submissão ao Espírito, mas nós temos plena convicção de que a Tua palavra é verdadeira e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, se o Senhor nos diz que uma vida sob o Espírito, submetidos ao Espírito, é melhor para nós, é isso que nós queremos. Então, ajuda-nos, Pai. Transforma o nosso desejo, coloca no nosso coração a vontade de nos submetermos ao Espírito Santo. Que o Teu Santo Espírito inunde os nossos corações, ocupe todos os espaços e produza em nós o fruto que só Ele pode produzir. Ajuda-nos a viver submetidos ao Teu Santo Espírito. E assim, certamente, nós conseguiremos viver amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tem misericórdia, Pai. Ouve a nossa oração. Tem misericórdia de nós. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, quero convidar você